Boa noite, nação bugrina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, o de número 117, depois desse jogo de Náutico 1, Guarani 1. E olha, eu e o Mateusão estamos bem de palpite, hein? Nós dois falamos, achávamos que podia ser 1-1, esse foi o palpite que nós demos, e acertamos. Infelizmente, podia ter sido bem melhor. Nós vamos fazer toda a análise sobre isso, sobre o jogo, sobre as performances particulares e sobre as nossas chances ainda no campeonato, né? O que temos ainda pela frente. Primeiramente, obrigado por todos os acessos, por todas as inscrições, por todas as participações no YouTube e também no Instagram. No Instagram eu sei, ainda é muito pouca atividade, nós vamos tentar chegar um pouco mais perto. Essa semana tá cheio de coisa para a gente fazer. Tem o pré-jogo de Guarani e CSA. Nós vamos participar também no pré-jogo dos nossos amigos lá do CSA, né? O canal Eternamente Azulino. Eles convidaram a gente para fazer um pré-jogo. Vai ser na segunda-feira, às 20 horas, uma live no YouTube, Eternamente Azulino. Nós vamos estar lá. Se você quiser saber participar dessa discussão, dessa live, desse debate sobre Guarani e CSA, acompanhe a gente, tá bom? Tá bom? Muito obrigado por tudo até agora. Vamos falar um pouco do jogo, né? O Guarani, se a gente tivesse apostado como apostamos em 1-1 antes do jogo, acho que a maioria da gente falou assim, tá bom, eu topo 1-1. Ou seja, em termos de resultado no campeonato, não chega a ser um desastre, mas mostra muito das nossas limitações. Vamos falar das chances no campeonato depois, para que cada um de vocês tire as conclusões. Eu achei que esse jogo entra na conta de mais um daqueles onde a gente podia ter trazido 3 pontos e não trouxe. Como, por exemplo, CSA no primeiro turno. A gente podia ter ganho, empatamos. Remo no primeiro turno, abrimos mão de jogar e empatamos também. E hoje, que jogando 50 minutos do jogo, com um a mais, né? Tomamos um gol idiota, também vamos falar sobre isso, e só conseguimos empatar. Então perdemos a chance, na minha opinião, de vir de Recife com uma vitória. Ah, mas não, você acha que nós vamos ganhar todas? Óbvio que não. Óbvio que não. Ninguém está dizendo isso. Mas para quem quer subir, nós não podemos deixar escapar algumas oportunidades. Acabei de ver agora o nosso concorrente direto, Botafogo, ganhou de 1-0 do Remo em Belém, com as calcinhas na mão, tá? Tomando bola na trave e tudo mais, mas não perderam a chance. O único resultado que não poderia acontecer nesse jogo do Remo contra o Botafogo aconteceu, e eles estão no G4 e nós distantes do G4 agora a 4 pontos. Tá tudo perdido? Não. É provável nossa subida? Bem difícil. Bem difícil. Vamos falar do jogo. O jogo, o primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, com muito pouca chance, muito jogo no meio de campo e tudo mais. Tanto é que até os 35 minutos a gente não tinha quase nada para destacar, a não ser a entrega, a briga, mas e o time do Guarani, um time bem postado até então, que não sofria nenhum tipo de ameaça do Náutico, que, diga-se de passagem, bastante diferente daquele Náutico, como já falamos anteriormente, e bastante, mesmo com o elenco atual, ainda com algumas baixas também, né? Mas aos 35 minutos, o Náutico teve uma chance. Na verdade, foram os dois chutes, foram os dois primeiros chutes que a gente falou assim: olha, foi em direção ao gol. E aos 38, numa boa jogada do Guarani, uma triangulação desde o meio de campo, onde se levou essa bola para frente, o Júlio César fez um bom chute, né? Aos
41, 42 minutos, um jogador deles, o Iago Dias, falou qualquer bobagem lá pro juiz e o juiz expulsou o cara direto. Aos 42 minutos, portanto, tínhamos um novo jogo. O jogo se ofereceu ao Guarani, que ia ter um jogador a mais, e todo o segundo tempo para poder buscar essa vitória, buscar um gol. Mas aos 46 minutos, num contra-ataque, gerado pelo nosso querido Bruno Sávio, o penteador, que tenta uma jogada absolutamente displicente na intermediária, perde a bola, tomamos o contra-ataque. Sim, a defesa não estava arrumada como seria o ideal, com os laterais postadinhos, para não tomar o contra, ou para se defender de um eventual contra-ataque. Claro, é verdade. Teve gente que até criticou o Carlão. O Carlão estava dentro do gol na hora do gol. O Carlão estava no centro, estava correndo atrás do prejuízo. O que não pode é de uma maneira, uma jogada simples, na intermediária, até jogar a bola para trás, se ele quisesse, ele podia. Não. Perdeu a bola displicentemente, para variar. Não é incomum o Bruno Sávio fazer isso, dessas. E tomamos um gol de contra-ataque. Estava estragado o jogo. Estava complicado o jogo. Né? Aos 47, 48, o Guarani ainda teve chance. Aos 47, chute perigoso do Rodrigo Andrade. E aí, aos 48, nós tivemos até um gol bonito do Ludic, mas que foi anulado por quê? Porque, mais uma vez, Bruno Sávio se encontrava em posição de impedimento claríssimo e perdemos a chance de empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Então, o jogo se ofereceu para a gente recuperar novamente e nós não conseguimos. Fomos para o segundo tempo, o time não mudou nada, voltamos do mesmo jeito. Aos 3 minutos, um bom cruzamento, quase marcamos o gol. Aos 5, o Lucão dá uma cabeçada que passou muito perto do poste esquerdo do goleiro, muito perto. Né? E aos 9, empate de cabeça de Bruno Sávio. Bom, se recuperou, né? Fez 2 besteiras no primeiro tempo e acabou marcando o gol de empate. E mais nada. Porque assim que o Guarani marca o segundo gol, marca o gol de empate, ele reduz muito a intensidade do jogo, assim como o Náutico, e nós não conseguimos mais buscar esse segundo gol de maneira efetiva. A próxima chance acontece aos 22 minutos, uma chance do Guarani, cruzamento perigoso do Andrigo, que, diga-se de passagem, não fez grande partida, e ninguém põe o pezinho lá. Aos 25, eles têm uma boa oportunidade. Um menino que tinha acabado de entrar tabelou com o Giovani coloca o cara na cara do gol, e um pouquinho antes nós tínhamos tirado um dos volantes, Rodrigo Andrade, para colocar o Regis. Então sim, a gente estava só com um volante. Foi por isso que a jogada aconteceu? Não acho. Mas aconteceu essa jogada e o Rafael fez boa defesa. O cara chutou meio que em cima dele e ele fez boa defesa. Né? Aos 25. Aos 40 minutos, um contra-ataque muito bom. O Alanzinho puxa pela esquerda, mas ele não tem perna esquerda. Corta para a direita para fazer o facão e chutar aquela jogada manjadíssima. E o cara que estava marcando ele só deixou ele fazer essa oportunidade, ou fazer essa manobra, foi facilmente bloqueado. Aos 48, uma boa jogada, foi uma assistência do Ludic, um cruzamento. O Ludic cruza de cabeça, vamos dizer assim, e o Alanzinho perde, cabeceando a bola quase na linha da pequena área, mas jogando para fora. E aí, o Andrigo, aos 49, o Guarani estava meio no abafa, aí o Andrigo conseguiu limpar a jogada e chutou para fora. Aliás, o Andrigo deu uns 4 chutes no gol, todos para fora. Esse mais um deles. No segundo tempo ele tinha tentado mais 2 vezes também.
Então é isso. E foi só 1-1, um resultado que do ponto de vista campanha de pontos corridos foi um ponto fora de casa. Do ponto de vista de como se apresentou o jogo, perdemos 2 pontos mais uma vez. Contra um confronto direto, contra um time que tinha 10 jogadores desde os 41, 42 do primeiro tempo. E nós demos um gol para eles, tomamos o gol do Náutico num contra-ataque depois de eles terem tido um jogador expulso. Então nós fazemos várias coisas que a cartilha do futebol não permite. A cartilha de um time que está querendo subir não permite. O Guarani agora é o 7º colocado, falta um jogo só, que não vai mudar essa posição. Pode mudar a posição do 3º e do 4º colocado, porque Goiás e Cruzeiro jogam na terça. O Guarani está na 7ª posição, 22 jogos, 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 33 gols pró, 27 contra, saldo de gols mais 6, aproveitamento 51,5. Para subir, eu estou fazendo a conta, eu aumentei 1 ponto. Por quê? Porque o G4 está aumentando esse percentual. Provavelmente nós vamos precisar de mais do que 61 pontos para classificar. Então, considerando 62 pontos, a gente está falando de 28 pontos faltantes em 16 jogos. Ou seja, um aproveitamento de 58%. Lembrando que até agora nós fizemos 51,5%. Então, em 22 jogos, 51,5%. Os próximos 16, temos que fazer 58%. Provável? O que vocês acham? Eu não acho muito provável. É possível, mas não é provável. Nosso time é curto. Nosso time, mais uma vez, hoje demonstrou dificuldade em agredir quando a gente tem do outro lado um time fechado, claramente, em ter criatividade, em ter energia, de ter intensidade, né? E nós estamos disputando contra times como, por exemplo, o Botafogo. Curitiba já subiu. O Botafogo, por exemplo, tem um grande elenco. Os caras contrataram, por exemplo, o lateral esquerdo do Carlinhos, que estava parado lá no Fortaleza. O cara chegou na quinta-feira, hoje já estava jogando. Nós contratamos um lateral direito, sei lá quando antes, ele chegou antes, não está em condição e não joga. Ah, foi isso? De jeito nenhum. O Ludwig fez boa partida. Só estou diferente. E não é o Carlinhos. Tá certo? Então o Guarani tem um elenco mais curto do que os caras que estão na frente. Né? O Náutico está se reforçando. Os caras que querem subir estão jogando peças para tentar subir. Eu não acho que temos que ser responsável e contratar um monte de cara para subir. Acho que o trabalho está feito. Mas a constatação de que temos um time curto, um time que talvez não tenha fôlego suficiente para subir. Ainda não é impossível, mas de novo repetindo, é muito difícil. Então hoje como é que está? Primeiro lugar, Curitiba, com 42 pontos e 12 vitórias. Segundo lugar, CRB, com 40 pontos e 11 vitórias. Botafogo em terceiro, 38 pontos e 11 vitórias. Goiás, 38 e 10. Em quinto, Náutico, 35 pontos, já 3 pontos do G4 e 9 vitórias. Sampaio Corrêa, 34 pontos e 9 vitórias. Em sétimo lugar, o Guarani, com os mesmos 34 pontos e 9 vitórias. Em oitavo, o Avaí, 34 pontos e 9 vitórias. Então o Guarani hoje está a 4 pontos do G4, sendo que se o Goiás ganhar, por exemplo, do Cruzeiro, isso não muda, nós vamos continuar a 4 pontos do G4, 2 vitórias a menos. Se o Guarani ganhasse, nós estaríamos a 2, não entraríamos no G4 hoje, por conta do resultado do Botafogo, né? E mesmo assim, uma situação ainda difícil. Próximos jogos do Guarani, na terça-feira, o CSA em casa. O Guarani tem que ganhar. Depois nós temos a Pinguela no estádio deles. E depois nós temos o Remo em casa. Na minha opinião, nesses 3 jogos, nós temos de fazer pelo menos
7 pontos. Quando eu comparo com o primeiro turno que fizemos, nós fizemos, nos 3 primeiros jogos do primeiro turno, nós tínhamos os mesmos 4 pontos que temos no segundo. Então alguém pode falar, pronto, nós não estamos pior. Sim, só que se nós fizermos 29 pontos como fizemos no primeiro turno, totalizamos 58, não sobe. Então nós temos que ser melhor que o primeiro turno. E vai ser um turno mais difícil. Mas ainda, o Botafogo, que está definitivamente nessa briga, é o último jogo nosso no segundo turno, fora de casa. Então nós temos que buscar de fazer resultados melhores do que fizemos no primeiro turno, comparativamente, para que a gente possa chegar lá no fim com mais pontos do que tivemos no primeiro turno, se quisermos brigar pelo acesso. Certo? Matemática. Pura matemática. Mais um pouco de matemática. Vamos comparar com o que aconteceu ano passado, se é que alguém acha que o Guarani tem muitas chances de subir. No ano passado, nessa mesma rodada, nesse mesmo momento do campeonato, tínhamos a seguinte colocação. Em primeiro lugar, Chapecoense, com 47 pontos, 13 vitórias, mais pontos, bem mais pontos do que o Curitiba. A Chapecoense foi campeã e subiu. O América Mineiro, bom, a Chapecoense deve cair, né? Você vê que subir não é garantia de sucesso, porque esse ano deve voltar, ano que vem deve estar na Série B de novo, mas tudo bem. Em segundo lugar, no mesmo 22ª rodada, América Mineiro com 40 pontos, 11 vitórias, exatamente a mesma campanha que o CRB tem neste momento. O América também subiu. Ah, quer dizer que o CRB vai subir? Não acho. Não é garantia. Mas ainda acho que o CRB tem um time bem pior comparativamente com o que o América tinha o ano passado. Por isso, a minha desconfiança. Não sei se sobe. Vamos ver. Sampaio Corrêa era o terceiro colocado no ano passado, com 37 pontos e 11 jogos e 11 vitórias. Não subiu. E esse ano está em sexto lugar e também não vai subir. Juventude subiu, era o quarto colocado, 37 pontos e 10 vitórias. Portanto, o ano passado, o quarto colocado nessa altura do campeonato tinha 37 pontos e 10 vitórias. Hoje, na pior das hipóteses, o quarto colocado tem 38 pontos e 10 vitórias. Pode acontecer de ser 38 pontos e 11 vitórias, que é o caso do Botafogo. O quarto colocado. O quinto colocado, que também subiu, era o Cuiabá, do nosso amigo Alan Al, que hoje está no CRB. Tinha 37 pontos e 10 vitórias. Lembrando, o Guarani hoje tem 34 pontos e 9 vitórias na mesma rodada. Também não tem nada a ver. Quer dizer, não é garantia de que vai ser igual, mas é para mostrar para vocês a quantas andam. Depois, em sexto lugar, era o Avaí, que tinha 33 pontos e 10 vitórias, um a menos que o Guarani hoje. A Pinguela, em sétimo lugar, ou seja, nós somos sétimo esse ano. A Pinguela era sétimo no ano passado, na mesma altura do campeonato. Pinguela, 33 pontos, 9 vitórias. E o CRB era o oitavo colocado, com 32 pontos e 9 vitórias. Então, o G4 hoje tem uma pontuação, o limite do G4, o quarto colocado tem uma pontuação maior do que o ano passado. E os que estão fora do G4, esse ano também tem uma pontuação maior do que tinha no ano passado, né? Então nós temos posições muito iguais, mas o que eu quero dizer é que dos 4 que subiram, o quarto colocado estava em quinto lugar no ano passado. Portanto, o Guarani hoje sim está numa posição que não facilita acreditarmos que ele vai subir no final do ano. Até porque fica entregando ponto como entregou hoje, né? Resumindo, se o Guarani ganhar 7 pontos dos 9 próximos, CSA em casa, Pinguela fora, Remo em casa, o Guarani sim continua na briga, faltando ainda 13 rodadas. Depois dessas 13 rodadas, o Guarani tem uma série de 6 ou 7 jogos que tem um grau de dificuldade talvez um pouco melhor, onde a gente possa criar um certo colchão
para enfrentar a reta final, os 6 últimos jogos do campeonato, que são bem difíceis e que nós vamos ter que ralar demais para continuar ainda nessa briga, tá certo? Essa é a real. Então, nada perdido, mas nada fácil. O Guarani tem chances de subir, porém está bem complicado. Nós temos que começar a jogar bola e parar de perder pontos como perdemos hoje. Na minha opinião, eu não vi o apetite do Guarani, depois de ter empatado, né, para conseguir virar aquele jogo. Eu não estou dizendo jogar bem, estou dizendo de virar o jogo, um jogo onde a gente tinha um jogador a mais e tinha sim, demonstrou condição de fazer os 3 pontos hoje. Seria sensacional e muito importante. Águas passadas, né? Bom, temos o jogo na terça-feira, vamos ter o pré-jogo, vamos ter a live, que eu já anunciei para vocês, então, segunda-feira, às 20 horas, no canal Eternamente Azulino, nós vamos estar lá presente. Aliás, agradeço ao convite aí do pessoal do CSA e temos que ir para cima do CSA, porque é a obrigação nossa de vitória contra o CSA em casa, tá bom? Gente, um grande abraço, um bom final de semana e feriado para vocês e até mais no próximo programa. Grande abraço, tchau!